Hoje começamos um novo módulo, relacionamentos quebrados. Quebrados das várias formas, nas várias nuances dos relacionamentos. Nós vemos então que relacionamento é a forma que Deus nos deu como interação entre as pessoas e com Ele mesmo. Nós vemos que Deus é um Deus relacional. Ele criou o homem para se relacionar com Ele. E Ele criou a mulher para que relacionasse com esse homem. Aí em Gênesis a gente vê quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. E aí o Senhor cria a mulher para ser a pessoa com quem Adão deveria se relacionar. No entanto, nós vemos que essa forma de relacionamento foi quebrada já lá no início, quando o homem quebra o seu relacionamento primeiro com Deus, através do pecado. Quando o homem cessa de ter aquele relacionamento que a palavra de Deus fala, que Deus vinha no jardim pela viração do dia, todos os dias falar com Adão. Aí então acontece uma quebra pelo pecado. O pecado afasta Adão de Deus. O pecado nos afasta do nosso Deus. O pecado também faz com que rompamos relacionamentos com o nosso próximo. Quando Deus chega no jardim e diz, onde estás? Deus chegou naquele momento para aquela conversa diária que ele fazia com o homem. Porém, o homem já não estava na sua posição. E Deus pergunta, onde estás? E a palavra de Deus diz que Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores do jardim. Ali, Adão e Eva começaram a sentir as consequências primeiras do seu pecado. A vergonha, a vontade de se esconder, porque haviam quebrado um relacionamento. Da forma como nós fazemos hoje, quebramos relacionamentos e a vontade que temos é de nos esconder. Quando Deus chega ali e pergunta, onde estás? Deus não estava ali querendo saber que localização geográfica estava Adão. Deus sabia. Mas ele pergunta ali, onde estás? Que posição tu estás nessa situação? Era isso que Deus queria falar com Adão naquele momento. No entanto, a gente vê que quando Deus conversa com Adão, a primeira coisa que Adão diz é assim, a mulher que tu me deu fez com que eu pecasse. Adão começou a transferir a culpa da quebra de relacionamento para Eva. Da mesma forma como nós costumamos fazer nos nossos relacionamentos. Quando há alguma quebra de relacionamento entre nós, dificilmente nós vamos encontrar alguém que diga assim, olha, na verdade não me dou mais com fulano porque eu fiquei com muita inveja da vida dele, né? Então eu acabei prejudicando ele com a minha inveja. Não. Nós não vamos encontrar ninguém que diga assim, olha, na verdade eu fiquei com muitos ciúmes da prosperidade do meu amigo e aí eu acabei... Não. Nós vamos sempre encontrar pessoas que vão apontar culpados pela quebra de relacionamento. Quando nós chegamos e dizemos assim, e fulano como está? A pessoa já diz, pois é, tu nem sabe o que ele me fez. Começa já apontando a culpa pela quebra de relacionamento para outra pessoa. Da mesma forma como Adão fez em relação a Eva.
E quando chega a vez de Eva falar, ela faz a mesma coisa e diz: foi a serpente a culpada. Nós sempre temos a tendência de transferir a culpa e de não avaliarmos a nossa condição. Mas a pergunta de Deus continua sendo ali: onde estás? Qual é a tua posição? Por que nós quebramos tantos relacionamentos? Porque o pecado entra na nossa vida e faz com que as verdades de Deus sejam corrompidas e nós quebramos relacionamentos. Falhamos com os nossos próximos. Não há dificuldade de acontecer isso. Nós sempre nos preocupamos de apontar o erro dos outros, mas se nós avaliássemos bem, nós veríamos que a nossa natureza pecaminosa, a tendência dela é realmente quebrar relacionamentos. Não vinculamos fidelidade com ninguém. A nossa natureza pecaminosa faz olharmos os nossos próprios interesses, a dar vazão para mágoas, a dar vazão para feridas, alimentar feridas. Esta é a nossa natureza. Mas quando Deus diz: onde estás? Ele quer saber qual é a nossa posição diante daquela quebra. E nós vamos ver isso, que muitas vezes nós paralisamos na questão de transferir a culpa para outros. Quando Adão coloca a culpa, ele está se eximindo da responsabilidade. Ele está dizendo assim: não é comigo. A postura que muitas vezes nós adotamos. O problema não é meu. O problema é que o outro fez determinada coisa. No entanto, não é isso. Deus continua perguntando: onde estás? Quando em nós há essa disposição de olharmos para a nossa natureza, nós vamos ver que não há espanto em nós quebrarmos relacionamentos, porque somos mesmo dados ao pecado. Quando Adão e Eva percebem que eles comeram ali do fruto e eles começam a perceber a sua nudez, a palavra diz que eles se escondem nas árvores do jardim. E eu percebo que nós fazemos a mesma coisa. Nós também nos escondemos entre as árvores do jardim. Nós escolhemos justificativas para nos colocarmos atrás. Nós escolhemos argumentos para ficarem à nossa frente, nos defendendo aquela posição errada que nós tomamos. Nós nos escondemos entre as árvores do jardim. E é interessante isso, porque quando Adão e Eva pecaram, a serpente chega para eles e diz assim, vocês comam porque vocês vão ter ciência do bem e do mal. Ali houve um desejo do coração de Adão e Eva de serem iguais a Deus, de não dependerem mais daquele Deus que vinha ali todo dia conversar com eles. Eles teriam a ciência do bem e do mal. E a serpente diz: vocês vão ser igual a Deus, por isso que Deus não quer que vocês comam dessa árvore. Hoje, nós temos a mesma vontade de sermos independentes de Deus. Nos incomoda o fato de sermos dependentes de um Deus que está acima de nós, um Deus ao qual eu tenho que me render, um Deus ao qual eu tenho que me prostrar, um Deus ao qual eu tenho que entregar toda a minha vontade e buscar nele qual é a sua vontade. Isso é contra a minha natureza. A minha natureza quer que eu comande tudo.
que eu tenha independência. E toda vez que nós pecamos, o desejo é o mesmo. Aquela arrogância de não dependermos mais de Deus, de nós mesmos decidirmos qual é o que é bom para a nossa vida e o que não é, quais os caminhos nós vamos seguir. Sempre há em nós esse sentimento de querer ser independente de Deus. A mesma tentação de Adão e Eva continua na nossa vida hoje. Muitas vezes a gente vê algumas mulheres até brincando e dizem assim: poxa, por que Eva foi comer o fruto? Né? Se ela não comesse o fruto, nós não estaríamos aqui passando trabalho e tal. Brincam, mas na verdade nós comemos o fruto proibido todo dia. Todo dia nós caímos na tentação da serpente, como Eva caiu naquele jardim. Todo dia nós cedemos às tentações que Satanás nos propõe, por sentimentos vários, mas sempre com essa ideia de que não dependeremos mais de Deus, que nós mesmos sabemos avaliar qual o trabalho que nós temos que ter, qual a carreira que nós vamos seguir, com quem nós vamos casar, se nós teremos filhos ou não. Tudo nós queremos, nós decidimos. Nós não queremos ter a paciência de esperar no Senhor. E com isso nós vamos quebrando o relacionamento que temos com Deus. Aquele relacionamento que o Senhor propôs para a nossa vida como um Deus Pai, como um Deus Criador, um Deus provedor. Quebramos o relacionamento com o nosso Deus. E depois seguimos quebrando relacionamentos com a mesma frequência e com as mesmas justificativas. Muitas vezes falamos a respeito dos nossos parentes e dizemos assim: não dependo deles. E isso serve como uma justificativa para quebrarmos relacionamentos e dizermos: eles não nos fazem falta. Mas a proposta do Senhor não era essa. A proposta do Senhor era que ao nos relacionarmos, nós nos edificaríamos uns aos outros, desfrutaríamos da comunhão que o Senhor nos propõe, mas nós seguimos nos escondendo nas árvores do jardim e sempre culpando alguém por isso. O que o Senhor nos propõe é um relacionamento de intimidade com Ele, como Ele tinha no Jardim do Éden. Todos os dias, Deus vinha para conversar com o homem. Interessante isso. Nós achamos às vezes que nos relacionarmos com Deus uma vez por semana é o suficiente. Outros acham que tirando um tempo para Deus, de ir à igreja uma vez por mês, está bom. Isso não caracteriza um relacionamento de intimidade. Quando nós nos relacionamos de forma íntima, todos os dias nós temos um tempo com o nosso Criador. E nós nos acostumamos a este prazer de estar com Ele, a esse prazer de depender dEle, a este prazer de ser cuidado por Ele, de ser protegido por Ele. E ao nós cuidarmos desse relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo segue nessa mesma sequência. E nós começamos a entender que nós precisamos sim uns dos outros. Precisamos dos nossos pais, precisamos dos nossos irmãos, precisamos dos nossos amigos, precisamos dos irmãos da igreja, precisamos do nosso marido, da nossa mulher, precisamos dos nossos filhos. Todos eles
Deus nos proporcionou de uma forma que a integralidade da sua presença estivesse conosco. Quando nós quebramos relacionamentos, nós perdemos a integralidade da presença de Deus na nossa vida. E por isso Deus está tão interessado que a gente restaure esses relacionamentos, que a gente compreenda qual é a nossa parte, qual é a nossa posição, para que esses relacionamentos sejam restaurados, para que a gente venha viver essa integralidade da comunhão de Deus na nossa vida. Nós temos que pensar qual é a nossa posição em todos os relacionamentos que nós temos vivido e quebrado. Quais os argumentos têm sustentado a nossa quebra? Quais justificativas têm feito com que nós sigamos escondidos na árvore para não enfrentarmos Deus nos chamando para saber o que houve naquele relacionamento? O que temos feito dos nossos relacionamentos? Como que nós temos entendido a nossa posição? É interessante isso, que muitas vezes nós nos especializamos em buscar argumentos que justifiquem as nossas quebras. E nós sabemos muito bem os defeitos da outra parte. E temos uma séria dificuldade de olharmos para dentro de nós e desnudarmos os nossos argumentos. Quando nós olharmos para dentro de nós e vemos que em nós há uma natureza que é pecaminosa, uma natureza que vai realmente proporcionar sempre as quebras, porque dentro de nós há orgulho, dentro de nós há vaidade, dentro de nós há altivez, dentro de nós há arrogância. Se nós não identificarmos estas coisas, nós não conseguimos nos libertar delas. Enquanto nós tivermos escondidos nas árvores, as justificativas vão estar acobertando a nossa nudez, o nosso pecado, e nós vamos continuar na escuridão das quebras que nós tivemos. Nessa série, nós vamos estudar pontualmente cada um dos relacionamentos e os motivos que nos levam às quebras, para que o Senhor possa trabalhar em nós a restauração. Porque Deus é um Deus de restauração, é um Deus que entende as nossas falhas. Ele não acoberta as nossas falhas, mas Ele entende a ponto de dar o seu Filho por nós, para que a gente pudesse ter condição de nos arrependermos diante do Senhor e restaurar a nossa vida em Deus. Relacionamentos quebrados, não percam isto, nós vamos estudar pontualmente. Que Deus abençoe e que você possa já começar a pensar: aonde você está? Esta é a pergunta.